Boa tarde, sextas séries. Hoje nós vamos ver um conteúdinho novo, não tão complicado, pois são só três palavrinhas, né? Seriam mais, até se você for ao Google e colocar preposição em inglês, você vai ver que tem muitas. Acredito até que o professor anterior a mim já havia trabalhado algumas com vocês, mas hoje nós vamos ver ou rever, né? Depende aí de você, apenas três prepositions, né? Três preposições e são bem simples, muito utilizadas. Basta você prestar atenção, que assim você não vai fazer confusão e vai conseguir compreender. Afinal, são só três preposições para você memorizar hoje, aprender e depois praticar, ok? Então vamos lá, tem essa capinha aqui bonitinha, já instigando você, né? How to use and love prepositions. Como, né, podemos usar e amar as preposições. Eu não quero que você as ame, apenas que você saiba como utilizá-las, afinal são só três preposições. E quais são essas três preposições que nós vamos ver? São estas aqui: in, on e at. Mais uma vez, como eu sempre falo, é sempre legal que você repita aí, por isso que eu foco tanto na pronúncia aqui. Afinal, não tem como eu ficar corrigindo sua pronúncia aí, como se estivéssemos na sala de aula. Então, olha a pronúncia correta delas, ó. In, on, at. Ok? Então, são só estas três preposições aqui que nós vamos ver hoje e que você vai aprender. O que é uma preposição antes de mais nada? A preposição, olha só o que acontece. Assim como na língua portuguesa, né, a língua que você fala, a língua que você domina, também tem preposições, né? As preposições em inglês também são utilizadas para ligar elementos da frase. Então, para que servem essas preposições? Olha só, utilizadas para ligar elementos da frase, né? Eu tenho um elemento de uma frase, eu preciso de uma ligação de uma ideia a outra, eu uso uma preposição. Só que a preposição adequada à frase. Eu não vou colocar qualquer preposição lá que eu queira, né? Então, olha só. In, on e at são preposições utilizadas para fazer referência principalmente a tempo e lugar. Eu tenho preposições de tempo e lugar e elas são divididas assim. Só que in, on e at, elas servem tanto para tempo quanto para lugar. Como assim, professor? Essas três preposições, elas são utilizadas para delimitar tempo, tanto quanto servem para delimitar lugar. Ou seja, elas têm duplas funcionalidades e duplas traduções, ok? Por isso que eu coloquei só as três. Então vamos lá, vamos à primeira, ao in. O que é o in? Ele é uma preposição utilizada para indicar tempo e lugar. Disso você já sabe, eu falei agora, né? O seu significado depende do contexto ao qual se aplica, foi o que eu falei. Ela vai ter duplo sentido de acordo com a utilização na frase. Mas olha só as melhores traduções aqui, ó. Inclusive essas traduções estão na atividade, tá? Pode ficar tranquilo que depois você vai anotar elas, não precisa anotar agora. Qual a melhor tradução de in? In significa dentro de, em, de, no e na. Essas são as melhores traduções para in. In significa dentro de, em, de, no e na, ok? Então, perceba. O primeiro ponto aqui, ó. Quando eu quero indicar tempo, né, eu preciso de uma frase, né? Por exemplo, uma parte do dia, olha aqui o cursor, uma indicação de um ano, indicação de um mês, né? Eu vou utilizar o quê? O in. Olha o exemplo aqui, claro, ó. In the afternoon, né? De tarde, né? Por exemplo, você fala, coleguinha, você vai lá em casa de tarde, né? In the afternoon, de tarde, né? Conforme a tradução. Quando você indica um tempo, olha só, in 1999, né? Em 1999. Eu utilizei in, ó, de acordo com a tradução dela, né? Quando eu quero indicar um mês também, né? São regrinhas muito válidas, ó. Quando eu quero indicar um mês, em June, né? Em junho, também eu utilizo o in.
Isso com relação ao tempo, né? Você viu que tudo aqui, ó, refere-se a tempo. Só que ela também é aplicada a lugar. Quando eu aplico ela a lugar, eu vou usar ela quando eu falo, ó, de locais maiores, cidades, países, estados, parte de uma casa, enfim. Por exemplo, olha aqui, ó, quando eu uso, né, aplicando uma cidade, né? Em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né? Ó, a tradução aqui, ó. No Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro, correto? Por exemplo, você foi ao Brasil, né, em Brasil, né? No Brasil. Se você está falando do Goiás, onde você mora? I live in Goiás. Eu moro em Goiás, né? Então, ela é utilizada também para dar indicação de lugar. Então você vê que todas as três preposições in, on e at vão ter isso aqui, ó, indicação de tempo, indicação de lugar, ok? Vamos lembrando que in significa dentro de, em, de, no e na. Pode ser utilizada tanto para indicar tempo quanto para indicar lugar. Continuando, a segunda preposição que nós temos aí é o on, né? On é uma preposição utilizada para fazer referência a datas, dias específicos, a superfície de locais, tá? Ela também é muito comum. O que ela significa principalmente? Ó o exemplo aqui, ó, da tradução. Significa sobre, em cima, acima de, em, no e na. Você percebe que também a preposição anterior também significa no e na, né? Só que tem as regrinhas aqui de utilização dela. O mesmo é válido para o on. Significa sobre, em cima de, acima de, em, no e na. Só que aí eu tenho aqui, ó, para que eu vou usar ela, ó? Indicação de tempo, para uma data específica e para dia específico, correto? Por exemplo, on October 6, no dia 6 de outubro, para um dia específico, on Mondays, às segundas-feiras. Quando você vai para a escola, on Mondays, às segundas-feiras, né? E eu uso ela também para indicação de lugar, né? Olha só, quando eu quero me referir a alguma coisa, né? Por exemplo, the fruits are on the table. The fruits are on the table. As frutas estão em cima, olha só, em cima da mesa. Ó, então eu estou dando referência de lugar. Onde as frutas estão? Em cima da mesa. Em cima da mesa é um lugar. Olha essa frase aqui, ó. The book is on the shelf. The book is on the shelf. O livro está na prateleira, né? Ó, a tradução aqui, ó, na, on. O livro está na prateleira. Prateleira é o que? Um lugar. Então estou indicando lugar. Observe que assim como at, o on também indica tempo e lugar. O que nos leva à última preposição, que também, como eu te disse, todas as três indicam tempo e indicam lugar, tá? O at, o que ele é? Ele é uma preposição usada, né, em expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Qual a melhor tradução dele? A, as, né? Em, na e no. Quando eu vou utilizar ele em tempo, né? Como eu te disse, horários, momentos e locais específicos, tá? Veja dois exemplos aqui, ó, quanto ao tempo, né? The meeting will begin at 10 a.m. A reunião começará às 10 horas. Então, por que eu usei at e não in? Eu usei at aqui porque eu estou dando o horário da reunião. E eu uso o at quando me refiro a horários, né? Olha só. Our flight arrived at 9 o'clock. Nosso voo chegou às 9 horas. Mais uma vez, eu dei um horário, né? E um local específico na utilização do at. O que nos leva à última, que é a indicação de lugar. Olha o exemplo. My brother is at home. Meu irmão está em casa. O que eu disse? É que o seu irmão está num lugar específico, né? At, em, ó, tradução, em, at, em. My brother is at home.
Where are you now? Eu pergunto para você, onde você está agora? Você me responde, em casa, não é? Então você responde o quê? At home, correto? Então é isso. Não é tão complicado, são só 3 preposições. Basta lembrar, todas as preposições têm indicação de tempo e lugar e tem as traduções dela. Na atividade eu já coloquei para vocês anotarem a tradução delas e as indicações de tempo e lugar de cada uma, ok? Então fiquem tranquilos. Então é isso. Eu sei que dúvidas vocês terão, provavelmente, e eu estou sempre à disposição para ajudá-los. Um abraço e até a próxima.